pregação já da casa. Glória a Deus. Estende suas mãos para cá, meus irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te glorificamos, te bendizemos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Queremos entregar nas tuas mãos o teu filho, o teu servo que vai fazer uso da tua palavra. Senhor, usa o teu filho para falar ao coração da tua igreja, como o Senhor sempre tem feito. Te oramos no nome de Jesus, e a igreja diz... Você pode aplaudir o Senhor. Graças a Deus que nos garante vitória por intermédio da cruz de Cristo Jesus. Aos irmãos eu cumprimento com a paz do Senhor. Romanos capítulo de número 4, versículo de número 16. Sou feliz por estar aqui. Amém? Me sinto aqui como se fosse a primeira vez que eu viesse subir a esse púlpito aqui para estar ministrando a palavra. Acontece que é a primeira vez, estando aqui unido com os irmãos, e eu me sinto feliz por isso. Capítulo de número 16, capítulo de número 4, versículo de número 16. Carta de Paulo aos Romanos. Achou aí? Diz amém. Ou me acompanha aqui no telão. Está escrito assim: portanto, a promessa vem da fé, para que seja de acordo com a graça e seja garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas os que estão sob o regime da lei, mas aos que têm a fé de Abraão. Ele é pai de todos nós. Como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Diante disso, Abraão creu em Deus, aquele que dá vida aos mortos, e chama as coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito ao seu respeito, assim será a sua descendência. Sem esmorecer na fé, reconheceu o seu corpo já estava sem vitalidade, porque tinha aproximadamente 100 anos de idade, e que o ventre de Sara estava sem vigor. Mesmo assim, não deixou de crer na promessa, mas foi fortalecido em fé e deu glória a Deus, porque estava plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Como consequência, isso lhe foi atribuído como justiça. Quantos podem dizer glória a Deus? Vamos ouvir aquilo que Deus tem a falar conosco nessa noite que é tão abençoada. Irmãos e irmãs, nós estamos diante de um texto e um contexto muito bem conhecido por todos os irmãos. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, faz a questão de citar um pouco da biografia de um homem que se chama Abrão. Paulo então está falando com a igreja em Roma que era necessário exercer a fé para vencer os desafios, para vencer as circunstâncias e para se alcançar a justiça de Deus, pois através dela a igreja que estava em Roma e toda a igreja universal seria justificada mediante a esta fé. Paulo está esclarecendo muito bem a igreja de Roma que agora eles não estavam mais fundamentados sobre a legislação, sobre a lei, porém agora eles estavam fundamentados pela graça de Cristo Jesus, pois através da fé eles estavam sendo justificados. Então, quando Paulo escreve a carta aos Romanos, capítulo de número 4,
Paulo então vai falar um pouco da biografia, de maneira bem resumida, de Abraão. Acontece que eu acho interessante que o apóstolo Paulo, me parece que foi o único a falar de Abraão da maneira como ele falou, porque ele desafia um pouco a lógica quando vai falar sobre Abraão e sobre as suas condutas aqui. Paulo começa a dizer que nós estamos fundamentados na promessa, e esta promessa só vem a acontecer se acreditarmos na graça, e para acreditarmos na graça é necessário termos fé. E para que ele explique aquilo que eu acabo de falar, ele vai dizer: porque como está escrito, por pai de muitas nações, Deus constituiu Abraão, a saber, aquele que traz à existência as coisas que não existem. O que Paulo está dizendo é que Deus não precisa de nenhum tipo de atributo para realizar aquilo que Ele quer. Ele não precisa de nenhum tipo de fundamento, nenhum tipo de matéria. Para nós construirmos alguma coisa nessa vida, seja o que for, eu preciso estar fundamentado em alguma coisa. Mas Paulo começa dizendo que Deus é eterno, e ele vai dizer: aquele que traz à existência as coisas que não existem, porque Ele é Deus. E foi por esta razão que ele chama Abraão da Mesopotâmia, e ao chamar Abraão, lhe faz uma promessa, dizendo que ele seria pai de nações. Acontece que a idade desse homem já era avançada, e a idade da sua esposa também, mas Deus fundamentou a sua palavra na promessa, através da graça. E é interessante porque quando agora ele vai falar sobre Abraão, a partir do versículo de número 17, ele vai dizer: porque Abraão creu, acreditou, confiou, teve fé contra a própria esperança. E porque foge um pouco da lógica, parece que é o único texto que eu encontro em toda a Bíblia que vai falar de uma maneira ousada sobre esta fundamentação. Ele vai dizer: Abraão creu contra a esperança, e em esperança creu. Como assim, Paulo? Ele está dizendo: Abraão creu contra as perspectivas, creu contra as possibilidades, creu contra a própria ciência, creu contra a sua própria origem, creu sobre todas as coisas que significavam impossíveis naquele momento, e em esperança acreditou que seria pai de nações, e não atentou para a sua idade avançada, e nem muito menos quis atentar para a esterilidade da sua esposa Sara, mas confiou em Deus. Paulo está convocando a igreja de Roma a entender o que na verdade é fé, e eu já expliquei isso algumas vezes. Se nós quisermos saber o objetivo da palavra fé, o autor aos Hebreus explica: a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não são palpáveis. Isto é fé.
Mas quando Paulo está explicando em Roma, ele também está esclarecendo o que é fé. Na concepção de Paulo e não eu, ele está dizendo que fé é acreditar contra a própria esperança. Ou seja, ninguém diz que você vai conseguir. A realidade aonde você vive é complexa, é complicada, é difícil. Muitas vezes você olha para a sua própria origem ou para a geografia do seu lugar e diz que não há como e nem há possibilidades. Eu sei que Deus fez uma promessa, mas a minha realidade não condiz com aquilo que eu devo acreditar. Paulo está dizendo: fé é exatamente isso. Todos duvidam e até mesmo você não acredita, mas é crer contra a própria esperança, que existe uma esperança que não falha, porque a palavra dele não volta atrás. Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Se ele prometeu, por maiores que sejam as circunstâncias, por maiores que sejam o cenário, por maior que seja a realidade, aquele que fundamentou a sua palavra não falha em suas promessas. O que ele está dizendo e foi por causa disso que ele não atentou para a lógica, porque na verdade entende que Deus trabalha na contramão da lógica. Escuta, eu não sei qual é a realidade que você está vivendo. Eu não sei qual é a promessa que está batendo diante do cenário atual que você está vivenciando, mas Deus está dizendo: eu não trabalho com a lógica do homem. Paulo deixou isso muito claro quando escreve a carta aos Coríntios. O homem natural não consegue compreender as coisas de Deus, até lhe parece loucura, mas aquele que é espiritual compreende e discerne muito bem. Vocês não foram chamados para serem naturais. Se fossem chamados para serem naturais, nem aqui nós estaríamos, mas fomos chamados para sermos seres espirituais. Eu vou desafiar a lógica, eu vou desafiar a realidade. Por quê? Porque Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, e usa as coisas fracas para confundir as fortes, e usa as coisas desprezíveis, aquelas que não são, para aniquilar a que são, porque a glória é dele, o poder é dele e a promessa é dele. E eu estou diante desta realidade da fé. Uma grande pescaria que ficou marcada na história, Pedro estava lançando a rede com os seus amigos discípulos. O problema é que naquele dia o mar não estava para peixe. E eu gosto dessa realidade porque teve uma vez que um amigo me convidou para ir para São Pedro da Aldeia. E ele disse assim: Tiago, eu vou te levar para pescar comigo, porque pesca você vai gostar e vai se concentrar. Eu nunca gostei, mas ele disse que na primeira vez que eu fosse, eu ia me acostumar. Gente, não voltei mais depois daquele dia, já faz uns 6 anos. Não gostei. Mas ele disse: eu vou te levar lá. Aí eu me lembro que eu fui para uma lagoa, ele me deu um anzol e disse: agora é só jogar. Eu fiquei 1 hora e não vinha peixe nenhum. 2 horas tentando e não vinha nada. Ele olhava para mim sem graça, porque da parte dele também nada vinha. E eu disse: é isso que é bom, é essa realidade no sol quente. Não gosto, não dá para mim. Não é para mim. Mas teve uma hora que eu joguei um anzol, e quando eu joguei longe, fui puxar.
Parece que a vara não obedecia. Eu olhei e disse: rapaz, eu acho que peguei. Fiquei animado. Ele disse: puxa, puxa, puxa. E eu puxava, não vinha. E eu puxava, não vinha. Quando puxou, eu disse: é agora. Um monte de saco sujo. Eu disse: é isso, não volto mais. Mas Jesus, quando estava com Pedro estava pescando a madrugada inteira. Lançava a rede e não vinha peixes. Lançava a rede e não vinha peixes. Pedro tenta mais uma vez e nada acontece. Até que lá perto do amanhecer, aparece Jesus o Nazareno. Perto de Pedro, olha para Tiago, para André e para os pescadores e diz: Pedro, lança a rede novamente. Eu imagino a cara de Pedro dizendo: mestre, desculpa, eu sou pescador nato. Eu entendo que a maré não está propícia para peixe. Havendo pescado a noite inteira, não apanhamos sequer um peixe. Mas agora o Senhor vem, nem pescador é. O Senhor é carpinteiro. O Senhor entende de fazer obras e matérias-primas na carpintaria. Eu não, eu sou pescador. Pesquei a madrugada inteira, está cansativo. Mas aí Pedro se lembra que não era sobre a realidade dele, mas agora era pela fé. Quando Pedro olha para Jesus, ele diz: mestre, eu pesquei a noite inteira. A pesca na verdade foi frustrante, mas agora, porque o Senhor manda, eu vou lançar a rede novamente. Eu sei que é complicado, mas quem falou comigo foi Jesus. Pedro lança a rede, e quando lança a rede, tenta puxar, não puxa. Ajuda, por favor. Tenta puxar, não puxa. Os discípulos vão com ele, quando puxam, a rede volta cheia de peixes. Aleluia. Porque não era mais sobre Pedro, mas agora era sobre uma palavra de fé. Pedro olha para Jesus e diz: mestre, afasta-te de mim, porque sou pecador. Jesus olhou para ele e disse: não, Pedro, você não entendeu a realidade. Venha após de mim e sereis pescadores de homens. Deus está lançando uma palavra aqui diante da realidade. Por maiores que sejam a realidade que você está enfrentando, o Deus do impossível estará aqui nessa noite para lhe dizer: pela fé você vai vencer, pela fé você vai alcançar. Quem pode entender isso? E ao não atentar para o seu corpo, que já era velho, e nem para a esterilidade da sua esposa Sarai, ele resolveu adorar a Deus. E enquanto Abraão adorava, o Senhor lhe fortalecia na fé. Aleluia. Eu vou repetir: enquanto ele adorava, o Senhor lhe fortalecia na fé. Tá complicado? Adora. Tá difícil? Adora. Tá constrangedor? Adora. Enquanto você adora, o milagre chega na tua casa. Enquanto você adora, ele abre porta aonde não existe porta. Enquanto você adora, ele restaura
restaura. Enquanto você adora, Ele muda. Tá fraco, adora. Tá complicado, adora. Tá difícil, adora. Abacuque olhou para Deus e disse: Pai, a minha realidade é complexa. De um lado a figueira secou, de outro lado a vide não produz mais frutos. Se eu olhar para trás, o desespero toma conta da minha vida, porque as vacas morreram, as ovelhas foram arrebatadas. Está complicado, Senhor. Deus olha para Abacuque e diz: adora. Adora, é para adorar, é para adorar. Como assim, Senhor? Me explica isso melhor. Abacuque, o ímpio na hora da aflição vai perecer, vai desistir, mas o justo viverá pela fé, pela fé, pela fé. Adora, adora. Então tá bom, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos e no percurso dos anos, faça-a notória. Eu não vou parar no meio do caminho, eu vou continuar. Você não vai parar agora, você vai continuar. Falta pouco, falta pouco, falta pouco. Então me explica isso melhor. Adora. Então tá bom, Senhor, tá tudo dando errado, a figueira se secou, mas ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê fruto, ainda que o produto da oliveira minta, ou que nos campos não haja possibilidade, todavia, eu gosto disso, todavia, haja o que houver, aleluia, custe o que custar, aleluia, aconteça o que acontecer, aleluia, eu não vou parar agora. Por quê? Porque o Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza. Escuta, Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Você não vai cair no meio do caminho, mas vai me fortalecer, porque Ele é Deus. Aleluia. Aleluia. Nós não nascemos para retroceder. Você não nasceu para desistir, não. Vai parar no meio do caminho coisa nenhuma. Deus não te libertou para você retroceder. Ele não te tirou do lamaçal de pecado, de um charco de imundície, para que você viva uma vergonha ainda nessa vida. Não! Você não foi parado para retroceder, não foi escolhido para isso. Você foi escolhido para avançar. Você foi escolhido para avançar. Mas às vezes a fé nos coloca em conflito, claro. Deus liberta Moisés dos egípcios. Moisés assume a missão de levar o povo para a terra prometida. Faraó até libera Moisés, mas no meio do caminho ele se arrepende e diz: não, vamos perseguir a todo hebreu e vamos colocar como escravos novamente. Você não vai voltar a mais ser escravo do inimigo, não. Não vai. Da onde você saiu, você não volta mais. Não vai. A tua família não vai retornar.
retroceder. É profético para o ano de 2025, para o Egito. Você não volta mais. A direção vai ser para a terra da promessa, e nós vamos alcançar. E por que nós somos colocados em conflito diante da fé? Porque quando Moisés percebe que Faraó vinha logo atrás, Flávio Josefo vai dizer que mais de 1 milhão de soldados estavam indo atrás dos egípcios naqueles dias. Quando ele percebe que Faraó vem logo atrás e o povo começa a reclamar dizendo: vamos morrer aqui agora, Moisés, deveríamos ter ficado no Egito. Moisés se levanta com fé e diz assim: não temam, porque ainda hoje o Senhor dará um livramento e nós escaparemos do Egito. É palavra de fé? É. Mas muitas vezes nós somos colocados naquilo que nós falamos. Eu acredito, mas as circunstâncias não mudam. Faraó continua avançando, está complicado. Mas Deus olha para Moisés e disse: Moisés, eu decreto as palavras como justiça, porque aquilo que você falou foi por fé. Porque clamas a mim, Moisés, diga ao povo que marche. Porque clamas a mim, Moisés, diga ao povo que marche. Por que é que você está falando isso, irmão Tiago? Porque você já olhou para sua família e diz: Deus está cuidando de tudo. Mas às vezes a realidade nos contrapõe na lógica e nós dizemos: eu falei, mas e agora? Como é que as coisas ficam? Deus está dizendo: por que é que você continua parado? Levanta a cabeça. A palavra de fé se fez justiça. A ordem não vai ser recuar. Diga ao povo que marche. A ordem é marchar. A ordem é marchar. Eu não vou retroceder. A ordem é marchar. Mas o mar está na frente, Senhor. O que é que eu faço? Não importa, Moisés, toca nas águas e ela vai se abrir. Eu começo a profetizar hoje. Eu começo a profetizar agora. Todo empecilho, todo embaraço que foi armado contra ti, contra a tua casa e contra a tua família, Deus está dizendo hoje: vai ser retirado da sua frente. E se não sair, a igreja vai passar por cima. Ninguém me para, ninguém vai te parar. Eu vou profetizar novamente. Esse ano de 2025, ninguém vai te parar. Ninguém, quem pode? Não vai. E ao atentar, não atentar para a esterilidade da sua esposa Sara, foi fortalecido glorificando a Deus, porque acreditou que aquele que um dia lançou a palavra era fiel para fazê-la cumprir. Chegou um momento na vida de Abraão que Abraão olhou para Deus e disse: Senhor, eu sei que o Senhor um dia fez a promessa, mas tem algo que eu preciso conversar contigo aqui. Eu já estou velho, já estou com 100 anos de idade, Gênesis 15, e na verdade quem vai receber a minha herança quando eu morrer e vai assumir tudo aquilo que eu tenho é Eliezer, o meu criado. Eu sei que um dia o Senhor fez a promessa, mas passou muito tempo. O tempo passou e não deu. Sara já tem 90 anos,
Além de ter 90 anos, Senhor, é estéril, então não tem lógica. Ela teria que rejuvenescer e depois o milagre deveria entrar sobre ela. Eu já tenho 100 anos de idade, então faz o seguinte, Senhor. O herdeiro da minha casa vai ser Eliezer. Abraão estava na tenda. Deus olhou para Abraão e disse: Abraão, saia da tenda e vem para fora. E sabe o que eu acho interessante? É que Deus pegou Abraão. Deus tirou Abraão da tenda, como se puxasse na mão e dissesse assim: venha para fora agora, olha para o alto e conta as estrelas, se é que você pode contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, me perdi, deixa eu contar de novo. Conta, Abraão, se é que você pode contar. Aí ele se perde na sua contagem novamente. Deus olha para ele e diz: se um dia um homem conseguir contar as estrelas que estão nos céus, ele saberá que foi a promessa e o tamanho da promessa que eu resolvi te dar. Abraão, eu te darei um filho. Agora, qual é o segredo do texto? O segredo era: Abraão, saia da tenda, saia do lugar aonde a sua visão está limitada, saia do ambiente aonde as pessoas olham para você e dizem: não dá para você sonhar com isso. Saia do lugar aonde estão tentando impedir você de avançar. Deus está dizendo hoje: eu estou te tirando da tenda, porque é necessário que você conte as estrelas. Quando ele diz: Abraão, conta as estrelas, ele estava dizendo: Abraão, eu sou muito maior. Aquele que fez a promessa vai além, porque Isaías já havia nos ensinado sobre isso. No capítulo 55, versículo de número 8, Isaías vai dizer: porque os teus pensamentos não são os nossos pensamentos, e os teus caminhos não são os nossos caminhos. Não entendi, Isaías, me explica melhor. Ele explica no versículo posterior: assim como o céu é maior do que a terra, os meus caminhos não são os vossos caminhos, e os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Aquilo que ele pensou sobre ti é maior, aquilo que ele planejou sobre você é maior. Sai da tenda, sai da tenda de 2024. Deu errado a primeira vez, deu errado a segunda. Sai da tenda, olha pro alto, porque os caminhos dele são maiores, são maiores, são maiores, são maiores. Me prova, pregador, eu provo através de Paulo aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, e aquilo que não chegou a penetrar no coração do homem. São as coisas que Deus preparou para aquele que levantou a mão nessa noite e adorou aquele que merece a honra, a glória, o poder. 2025 é o ano que pela fé eu vou. Quem pode dar glória? Oh. Ele está acima da lógica. Você vai ter filho, sim, Abraão. Você vai alcançar, sim, Abraão. Abraão sempre sonhou em ser pai, mas o sonho estava na mente, até que Deus disse: sai da tenda e conheça a realidade. É muito sério que eu vou falar aqui hoje.
Deus está dizendo hoje: para de pensar naquilo que eu já te dei. Vai ficar planejando na sua mente até quando? Você dorme com isso, acorda com isso, caminha com isso, mas não coloque em prática aquilo que eu te dei. Todas as vezes que você tenta, vem alguma barreira e você diz: não dá para mim, não é por esse caminho. Deus já te disse que vai te dar um negócio próprio, mas você continua a discutir contra a sua própria mente, dizendo: mas e os problemas, e a lógica, e as pessoas, e se eu quebrar? Deus está dizendo hoje: é ano de sair da tenda. E para ficar melhor, como nós estamos ainda no mês de janeiro, Deus está dizendo: vai sair da mente para colocar em prática. Vai sair da mente para colocar em prática. Eu conheço os teus pensamentos. Ou você acha que Deus não te viu chorando naquele banheiro, ligando o chuveiro, dizendo: Pai, é a promessa, eu não consigo, tá complicado. Ele está dizendo hoje: é ano de romper e vivenciar a promessa que um dia eu te fiz. Eu já estou vendo aqui gente, contando testemunho segura, porque o ano de 2025 será o ano de crescimento para tua casa, para tua família, para os teus. Que andará. Isaías diz: amplia o lugar da tua tenda, firma bem as tuas estacas, porque transbordarás da direita para a esquerda. É profético isso, eu vou repetir então. Deus está dizendo: amplia o lugar da tua tenda, coloca em prática, firma bem as tuas estacas. Por quê? Porque transbordarás da esquerda para a direita. A prosperidade vai te alcançar. Assim diz o Senhor. Acreditar na promessa, mesmo sendo complexo, mas foi isso que ele fez. Foi isso que ele fez. E por acreditar, disse Paulo, Deus decretou as suas palavras como justiça. E disse Paulo: e da mesma forma que ele decretou as palavras como justiça para Abraão, ele também está decretando para nós que somos filhos dele. Aleluia! A palavra de Deus tem sido decretada como justiça nessa noite. A palavra dele tem sido decretada como justiça nessa noite. O plano ele já te deu, então levanta essa cabeça, porque aquele que te acompanha não te deixa. Joel, capítulo de número 2. Deus vai falar sobre o derramamento do Espírito e eu não quero falar sobre isso, mas ele vai dizer de uma promessa e eu passo apenas o versículo para entender o contexto e o texto. Ele vai dizer assim: é tempo de se entregar ao Senhor, é tempo de orar. Porque depois que a igreja orar e se entregar ao Senhor em fidelidade, quando os sacerdotes entenderem que é necessário se unir junto com a igreja, estava falando para aquela época, diz o Senhor: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e até aqueles que não têm mais capacidade de sonhar, os anciãos, vão sonhar com as promessas.
e restituir-vos-ei, diz o Senhor, os anos que foram perdidos pelo gafanhoto, e restituir-vos-ei, diz o Senhor, o tempo que foi perdido pelo gafanhoto. Eu já vi Deus restituir muita coisa, e muita coisa se restitui. Agora, tempo, gente. Você pode restituir o carro que você perdeu. Você pode restituir a casa que você perdeu. Você pode reconstruir a sua vida depois de uma queda drástica financeira. Você pode quebrar e levantar novamente. Agora, tempo, não. Aquilo que eu falo hoje, amanhã já não é mais hoje, passou. Mas Ele está dizendo: eu vou restituir o tempo. Quer entender melhor? Trabalhei 10 anos de uma empresa, fui desligado dela. Depois de 10 anos juntei o meu FGTS, o saldo de férias, 13º que ficou, auxílio-desemprego, montei o meu negócio, parecia que dá certo, mas quebrou no meio do caminho. Eu desisti, quebrei novamente, parece que a rotina continua, tenho que ser empregado novamente porque as coisas não deram certo. Perdi 10 anos da minha vida. Entrei com 16, saí com 26, entrei com 18, saí com 28, entrei com 30, agora saí com 40, com 45, tenho que voltar novamente. Perdi tempo. Deus está dizendo: coisa nenhuma, eu estou restituindo tempo. Que para você parecia perdido, você não vai se lembrar mais das frustrações, e nem vai se lembrar mais das angústias, porque esse deserto foi apenas treinamento para o lugar aonde eu estaria colocando você no futuro. Eu estou restituindo o tempo, eu estou restituindo. Quem pode entender isso? Porque é profético. Eu estou restituindo o tempo que foi roubado pelo migrador, pelo gafanhoto, e estou te levantando novamente. Só quem pode crer nesta palavra. É tempo de adorar, é tempo de louvar, é tempo de agradecer, é tempo de se regozijar, porque o dono do tempo está dizendo: eu decretei justiça, eu decretei justiça diante da injustiça. Aleluia, aleluia. Vamos para o texto, estou terminando. Aí Paulo agora já está no capítulo de número 5. E ele vai dizer assim, para concluir aquilo que eu estou falando: eu peço uma coisa, glorifiquem a Deus nas vossas tribulações, adorem a Deus na crise, porque a tribulação produz paciência, e a paciência, Roma, produz experiência, e a experiência produz esperança, e a esperança em Cristo não traz confusão, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito que Ele já nos deu. Eu vou argumentar melhor. Paulo está dizendo: adorem a Deus na tribulação, porque enquanto vocês adoram, eu estou gerando em vocês a paciência necessária, eu estou dirigindo os seus caminhos, eu estou controlando a ansiedade, a angústia. Calma, no tempo certo você vai fazer, no tempo certo você vai responder. Eu estou planejando cada detalhe da sua vida. Enquanto você adora, eu
gero em você paciência, estratégia necessária, e esta paciência está gerando em você experiência. Você acha que esse deserto foi à toa? Não, eu estou te deixando mais forte. Você não vai se ofender mais com qualquer palavra, você não vai mais se entristecer porque alguém olhou para você um dia e disse que você não iria mais conseguir. As palavras de mágoa antiga não vai fazer mais parte da tua rotina, porque eu estou te dando experiência. Eu estou te dando experiência, e essa experiência é lógica, ela vai gerar esperança. E quando a minha esperança chegar, aleluia, aleluia, aleluia. E quando a minha esperança chegar, ela não vai confundir a ninguém, porque o amor de Deus, aleluia, o amor de Deus, o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito que está nessa noite aqui e rege a sua igreja e enxuga as lágrimas. Quem pode entender isso? Quem pode entender isso? Levanta a mão pro alto, levanta a mão pro alto, levanta a mão pro alto, levanta a mão pro alto pela fé. É pela fé, é pela fé, e pela fé eu vou avançar. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia. Ministério de louvor, aleluia, 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 aleluia. Deus está antecipando tudo hoje. Você não vai esperar que as coisas aconteçam para que você faça. Fé não é isso. Fé é fazer antes que elas aconteçam. Esse será o ano, e isso é profético, em que as coisas vão sair da mente, vão penetrar o coração e serão colocadas em prática. Aleluia, aleluia. Se prepara, Tiago, se prepara, pastor Paulo, pastores, porque as pessoas vão chegar aqui e vão dizer: eu ouvi 4 mensagens no mês de janeiro, estava tudo na mente, mas agora está acontecendo. Se prepare, porque vai ter fila de testemunhos aqui. Aleluia, 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 aleluia. Porque eu não nasci para retroceder, eu não nasci para recuar. Da onde eu saí, eu não volto mais. Eu não vou voltar mais para as garras do inimigo. Eu não vou me desviar. Aquele que me escolheu segurou a minha mão com força e disse: avança, avança. Quem pode dar um grito de glória? Oh, aleluia.
Para acabar aqui, aleluia, alguns minutinhos, segundos para mim. Eu vou deixar essa mensagem agora, mas eu quero fazer uma pergunta. Você que está afastado da casa do Senhor, você por algum momento se frustrou no meio do caminho e se desviou. O Senhor está dizendo hoje: esta palavra foi para você, esse culto foi para você. Deus não te abandona, Deus não te deixa. Eu sei que pode ser muito complicado a caminhada da vida, mas esse ano Ele vai segurar na tua mão e vai te ajudar. Você que está afastado e sentiu arder no coração para voltar para casa, faz assim com as suas mãos e volta para casa hoje, rapaz. Jesus está lhe chamando. Aonde está a primeira pessoa, volta para casa hoje. Jesus está lhe chamando. Ministério de louvor, existe alguém entre nós? Se existe, vem aqui que nós vamos orar por você. Vamos orar por você. O passado não vai mais te assombrar. Aquele que está contigo hoje segura na tua mão e diz: volta para casa. Aonde está a primeira pessoa? Estar entre nós? Estar entre nós? Então toda a igreja canta, se não está. Vai, canta bonito. Da sua vitória, diga glória a Deus. Meus amados irmãos, nós vamos para casa debaixo dessa unção, debaixo da palavra do Senhor liberada aos nossos corações, crendo numa semana incrível para a glória de Deus. Amém, queridos? Coloque uma mão no seu coração, feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te glorificamos, te bendizemos, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Leva-nos para casa, Senhor, em paz, em segurança. Livra-nos de todo mal. Nos dê uma semana incrível na presença do Senhor, repleta de alegrias, repleta de respostas do Senhor para nós. Pai, nós te louvamos, te adoramos e te agradecemos por tudo, no nome precioso de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor. E toda a igreja diz bem forte: 2020